Olá, eu vou fazer uma análise superficial aqui da economia e uma análise pormenorizada dos índices da análise técnica, né, da Bolsa de Valores. Vou falar aqui sobre o Ibovespa, sobre o dólar, sobre juros futuros e sobre o Dow Jones, saber qual é a relação entre um e outro. Vou iniciar aqui pelos juros futuros, né? Vou colocar aqui o DI de um dia, vencimento lá em 2017. Pelo gráfico semanal, a gente tem uma tendência de alta, a gente vê que a gente sobe, tem um recuo, depois a gente aqui gera uma compra. Dentro dessa compra, até agora, a gente tem uma alta de 23%. Um candle bastante negativo durante essa semana aqui, né? A gente teve uma queda dos juros de 4,26%, o que inicialmente é um aspecto positivo. Mas a gente pode voltar a subir, já que a gente não tem divergência aqui no histograma e a gente ainda está sobrevendido aqui no estocástico. O que é que quer dizer essa divergência? A gente fez um topo mais alto que o topo anterior e a gente tem aqui um topo mais alto que o topo anterior nos juros futuros, né? No DI. Então a gente pode até recuar nas próximas semanas, mas o viés é um viés altista. Se eu for colocar aqui nos juros o gráfico diário, o que é que eu vou encontrar? A gente vem aqui, a gente tem um pivô, sobe e está dentro de uma tendência de alta. Isso aqui pode ser que a gente congestione, mas enquanto essa média aqui de 6 estiver acima de 26, o viés é altista no curto prazo, pode ser que a gente congestione aqui no curto prazo, e se a gente voltar a subir, romper a máxima aqui dos 12 e 11, a gente abre espaço para novas altas. Então, para quem está buscando aí o tesouro direto, né, como o Carlos que mandou e-mail para mim, o viés dos juros é um viés de alta. E aí, independente do que você acreditar ou não em análise técnica, né, se você acreditar que os juros vai subir, tem alguns títulos que podem ganhar com essa alta, como a letra financeira do Tesouro. Vou falar também aqui de outra situação, do dólar futuro. Então a gente já viu que o viés dos juros é um viés altista, assim como o viés do dólar. Então o dólar também tem um viés altista, a gente está fazendo zigue-zagues ascendentes, a gente tem aqui uma região que era topo, essa região foi rompida, a gente recua até aqui essa região que era resistência e agora virou um suporte, e a gente volta a subir. A gente vê aqui pelo histograma que a gente tem aqui um topo mais alto que o topo anterior e no histograma um topo na mesma altura que o topo anterior, o que diz aí que é uma fraqueza, né? Depois dessa fraqueza a gente volta a cair, a gente pode congestionar um pouco no curto prazo, porém o viés é de alta ainda, no dólar futuro. Então a máxima de 2,28 se for rompida, abrirá espaço para novas quedas. Se eu for olhar o gráfico semanal, eu vou ver também que eu tenho um candle de baixa, e a gente vê que se eu for olhar o gráfico do Ibovespa, a gente tem um candle de alta. Então nos juros e no dólar a gente tem esse candle aqui, que é um candle de baixa, mas no Ibovespa a gente tem um candle de alta, o que pode dizer que a gente pode ter uma correção aqui, ao menos que lateral no dólar e nos juros para as próximas semanas, e uma alta e um repique no Ibovespa para as próximas semanas. Se a gente tiver aqui um recuo no dólar, a gente tem essa região dos 2,17 como uma região de suporte e o suporte mais forte 2,10. Se o dólar conseguir recuar e chegar aqui os 2,10, deve existir uma forte pressão compradora que vai fazer com que o dólar volte a subir. E quando a gente tiver aqui um candle de alta aqui no dólar, a gente já começa a olhar com mais carinho para o Ibovespa, né? Porque se lá tiver um candle de baixa, né, enquanto a gente tiver um candle de alta, então a gente já vai procurar ações para operar na ponta vendedora. E por último, eu vou falar aqui do Dow Jones, que também está numa tendência. Vou tirar essas linhas aqui, não, vou colocar o gráfico diário inicialmente, né, porque essas linhas são do gráfico diário. A gente vê que o gráfico diário está fazendo zigue-zagues descendentes, né? A gente tem aqui um topo, um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior, e inicialmente aqui se configurar um topo mais baixo que o topo anterior. Então o Dow Jones está aqui numa tendência de baixa, a gente pode subir, mas enquanto a gente não romper essa máxima aqui em 15.340 pontos, eu considero que a tendência é de baixa no Dow Jones, ou seja, pode haver aqui alguma manifestação aqui lateral, alguma consolidação antes de quedas mais importantes. Eu vou tirar essas linhas aqui para que elas não apareçam lá no gráfico semanal, para a gente fazer uma avaliação do gráfico semanal. Porque no médio prazo, o Dow Jones pode subir aí nas próximas semanas.
já que a gente tem, deixa eu tirar essa linha daqui, já que a gente tem aqui um candle de alta. Então, a gente tem uma alta de 1,07% aqui no mercado americano. A gente tem essa correção também, então a gente vê que a correção daqui do Brasil, o Brasil, teoricamente, já iria corrigir, independente do que acontecesse lá, né? Mas, lá, estou falando lá na economia real aqui do Brasil, porque o mercado, como um todo, está tendo aí uma saída de dólar, isso faz com que o mercado brasileiro caia, mas talvez essa queda aí do mercado brasileiro tenha sido amplificada pelo cenário nacional, cenário interno do Brasil. Independente de qualquer coisa, pela análise gráfica pura, se o mercado americano voltar a subir aqui, a gente tem condições de fazer com que o mercado brasileiro também tenha esse repique, seja configurado, seja confirmado, mas eu vejo aqui um cenário um pouco negativo para o mercado americano. A gente vê que a gente tem um topo acima do topo anterior, esse topo um pouco acima do topo anterior, quase aqui na mesma altura. Depois a gente sobe mais, e aí a gente já tem uma pequena queda aqui no histograma, depois a gente sobe mais ainda e a gente tem uma queda. Então, se a gente pegar esse topo em relação a esse, e esse topo em relação a esse, a gente vê que a gente tem uma divergência de baixa no gráfico semanal do Dow Jones, o que indicaria uma correção inicial aqui no gráfico semanal. Essa correção veio, a gente está dentro dessa correção, se a gente se a gente perder as mínimas de 14.500 pontos, aproximadamente 14.550 pontos, a gente abre espaço para novas quedas, o que pode fazer com que o mercado brasileiro caia mais ainda, não amplifique as suas quedas. Então é bom ficar de olho aí no dólar, nos juros e no mercado americano para a gente operar aqui no mercado brasileiro. Para as próximas semanas, próximos dias, se o mercado americano ficar lateral aqui, o Ibovespa deve ter um repique. E se o Dow Jones voltar a cair e perder os 14.550 pontos, temos tudo para perdermos lá no Ibovespa, salvo engano, os 45.500 pontos. Isso aí foi um prazer. Até o próximo vídeo.